Olá pessoal, eu sou a Ana, colaboradora aqui do Grupo Preversul, e hoje a gente está começando o 4º episódio do podcast Pode Falar. E hoje com um tema polêmico sobre tanatopraxia. Você sabe o que é tanatopraxia? Como que faz? Para que serve? Como que tudo isso começou? Então agora a gente vai descobrir juntos. Primeiro vamos se apresentar, né? Temos aqui 2 mulheres. Primeiro podcast, aliás, que está sendo conduzido por 3 mulheres, então obrigada por terem vindo, obrigado por terem tirado o tempo para estar aqui. E Solange, se você quiser se apresentar primeiro, por favor. Meu nome é Solange, estou na empresa há 17 anos e meio. Nossa, fiquei 6 anos numa mesa de preparação de tanato aqui em Maringá. Olha só. E hoje atuo como uma gerente de unidade funerária, uma cidade próxima. E eu venho também desenvolvendo essa atividade junto com os trainees, né, há uns tempo atrás. E continuo na aula nativa, né, ensinando. Mas você ainda pratica ou ainda não? Parei com a prática. Tá só na... E hoje não só, instrução. né? Tudo isso, instrução dos Hoje novos que estão vindo aí. Legal, muito legal. Thaís? Meu nome é Thaís. Eu sou agente funerária, né? Já vou completar 2 anos. Eu sou da primeira turma de trainee. Né? Eu fico na parte de preparação, né? E do sepultamento também. Legal. Quer dizer, desafiador, eu imagino, né? Vamos entender um pouquinho melhor como isso funciona a partir de agora. E aí a gente vai começar pelo começo, então. Vamos explicar aí para quem está assistindo exatamente o que é a tanatopraxia, da onde surgiu o nome e exatamente o que é na prática a tanatopraxia, porque, falando por mim, honestamente, antes de eu entrar no grupo para trabalhar, eu nunca tinha ouvido falar nessa palavra, assim, eu falava, sei lá, preparação do corpo, mas eu não sabia que existia, de fato, uma ciência, né, exata sobre isso, por trás, exato. Então, se você, Solange, puder explicar pra gente da onde surgiu essa prática. A palavra, né? A palavra ela vem de origem grega. Sim. Né? A palavra thanatos, né? Significa morte. Thanatos, na mitologia grega, né, era a personificação da morte. Certo. Hoje a tanatopraxia ela é um conjunto de técnicas, de métodos usados para a conservação de corpos humanos sem vida. Então nós utilizamos várias técnicas, substituindo as técnicas anteriores do passado. Entendi. Né, que seriam, no caso, o tamponamento simples e só existia esta técnica. E os demais, né, socorros que vinham durante o velório de fechamento de urna, antecipação do sepultamento, né, porque não tinha essa prática não existia. Essas práticas não existiam agora aqui recente, né, no século passado mesmo, século XX, em até meados da década de 90, não existia aqui no Brasil. E eu me lembro também quando a gente conversou com o senhor Reginaldo aqui, ele disse que no grupo foi implantado em 1998, se eu não me engano, né? Em 1994 houve o primeiro seminário a respeito, o primeiro congresso, né, para a implantação dessa técnica em Curitiba. Depois ela seguiu essa ideia, foi acatada pela Unesp, em Botucatu. Sim. E de Botucatu ela seguiu para Minas Gerais. O Dr. Sérgio Fiuza levou para a Faculdade de Medicina. Relativamente recente, né? A gente pode considerar recente, né? Para uma prática recente. E logo assim, em questão de pouco tempo, o Sr. Reginaldo trouxe em 98 para a nossa região. Entendi. E ela é obrigatória? A gente precisa? É obrigado fazer? Ou tem família que não quer? Como que funciona isso? Sim, a tanatopraxia ela não é obrigatória, né? Mas a partir do momento em que a gente está ali no atendimento com a família, nós passamos a importância, né, da tanato. Porque a tanato ela consiste na conservação, na higienização e na melhora do aspecto, né, do falecido. Então, em casos de velórios mais curtos, né, de período curto, não tem problema se não for feito a tanato, né? A gente só vai auxiliar a família na questão do tamponamento para que não haja, né, o vazamento. Mas em caso de velórios que tenham um período mais longo, né, aí a gente tem que informar a família, né, os riscos que ela corre se não tiver essa preparação, né? Sim, mas que riscos são esses? Constrangimento.
Mas vamos lá, o que acontece ali com o corpo humano se ele ficar ali por muito tempo sem vida? Né? É porque é o seguinte, o óbito, quando ele ocorre, a parte burocrática de um médico assinando uma DO, uma declaração de óbito, liberações da IML ou alguma autarquia tem que fazer processos de liberação do corpo para que a família, né, faça opção pela funerária. Sim. Então, nesse trâmite ocorre algumas horas. A autólise, ela começa a partir de 1 hora que o corpo entra em morte geral. O que seria a autólise? Depois eu vou... Tá, explicar certinho, tá. Então, ocorre a autólise. Ela se estende mais ou menos até umas 10, 12 horas. Entendi. Nesse processo da autólise, ela é a primeira fase da decomposição. Entendi. Então, ela começa na parte interna, não é visível, a família não vê, nós não vemos, mas está ocorrendo dentro do sistema, dentro do corpo humano, o início da decomposição. E ali, nesse caso, né, para fazer um velório, teria que ser curto mesmo para não ter a tanatopraxia. Tá. Então, no caso, faleceu 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, o velório até às 11 horas é garantido. Pode se sepultar às 11 horas da manhã. Mas se a família quer um sepultamento às 17 horas, 18 horas, aí terá que fazer o procedimento. Porque por volta das 14, 13 horas, ou um pouco antes do sepultamento, os gases provocados pela autólise, ele vai começar a vir e os líquidos do corpo, que também são gerados pelas bactérias, por causa da autólise, então ele vai vir procurando os orifícios, ouvidos, nariz, né, o vazamento. Né, começa a sair aquele vazamento, aquele líquido do corpo. Mas não é o sangue, é um líquido. É um líquido corpóreo. E é um líquido corpóreo. O sangue continua na corrente sanguínea. E o falecido também vai ficando com um tom mais arroxeado, né? Coloração, mais aspecto, arroxeada. né? Isso. O aspecto dele altera. Então a tanatopraxia ela vem, né, para tirar essa imagem, né, para garantir, né, a conservação, né, e não ter problema nenhum durante, né, o velório. Entendi. Caso a família também ela mude, né, ela quer o sepultamento hoje, mas de repente alguém, né, queira tem que esperar algum familiar chegar. Ficar para o dia seguinte. Então, tem essa possibilidade, a gente já conversa com a família, se há essa possibilidade de uma alteração de sepultamento, de horário de sepultamento. Então, a gente já encaminha para a preparação. É obrigado a fazer. Tá. Então, vamos falar em detalhes agora. Exatamente o que é o processo de tanatopraxia, o que é feito no corpo, qual é o passo a passo aí dessa técnica? O primeiro passo da técnica de tanatopraxia é você colocar ele numa mesa adequada. A partir do momento que ele está na mesa, já começa a higienização e massagem da articulação, dos tecidos e dos vasos sanguíneos. Massagem, porque você precisa dos vasos sanguíneos, você precisa da artéria e da veia, você vai trabalhar com esse sistema. Entendi. E se ele ficar preso, porque o corpo ele vai enrijecendo, ele vai ficando rígido. Sim. Né? Só depois de algumas horas que ele volta novamente. Né? Mas aquele processo de rigidez do corpo, rigidez cadavérica, a gente precisa trabalhar com a articulação dos cotovelos, ombro, né, joelho, dos membros inferiores, membros superiores, né, pescoço. Então você trabalha, né, com o corpo, você faz a massagem, você movimenta, você flexiona, né, para soltar, para a musculatura, né, ceder, ela soltar, ela ficar mais solta e os vasos sanguíneos também. Isso tudo dentro do laboratório? No banho. No banho. Você está dando um banho e você já está movimentando essa parte do corpo. E depois você entra com a incisão. Que no caso você entra é com a feita incisão ou pela cervical ou pela região femoral. Né? O mais indicado é a região cervical, onde você vai, né? Você vai fazer uma lateral. Isso, a cervical, né? Cervical, no caso, a cervical direita. Né? Você vai fazer uma incisão, né? Próxima à clavícula. E ali você vai fazer uma dissecação até você localizar. Logo você já localiza a veia jugular, que ela será drenada, né, com uma pinça, e a artéria do SUS. Logo em seguida você já localiza a artéria, faz uma incisãozinha mínima nela, para a introdução da cânula e a injeção da solução conservante no corpo.
Então, mas aí a gente não tira sangue, não faz nada. Você Na adiciona o líquido só. Isso. A hora que o líquido está fazendo a infusão, está fazendo a injeção, quer dizer, né? Tá entrando ali. Está entrando o líquido pela artéria. A jugular ela é pinçada com uma pinça drenadora em L. E ali aquela pinça ela vai fazer a retirada do sangue. Então, conforme vai entrando com a pressão da máquina, da bomba, né, ela vai, né, e o sangue já vai saindo pela veia. E aí então fica sem sangue nenhum, só o líquido mesmo químico. Isso. Quando o sangue termina, já começa a sair no lugar do sangue a solução que você está injetando. Entendi. Aí vocês sabem que é a hora de parar. Isso, aí é a hora de parar. Entendi. E tudo isso tem cheiro? Como que Não, é o laboratório ali dentro? O laboratório em si ele não tem cheiro, né? Assim, só apresenta o cheiro no momento da chegada do corpo, né? Também vai depender muito da situação, de como que está o corpo ali. E durante o início da higienização, na hora que a gente está fazendo, né, a introdução, né, do líquido conservador, né? Então ali acaba tendo um pouquinho do cheiro dos fluidos, né? Um pouquinho de cheiro de sangue, né? E do fluido que ele vai fazer essa conservação no corpo. Mas assim, o laboratório em si ele não apresenta cheiro algum. Entendi. Né? A gente fez a finalização ali, né, da Thanato, quando ele é encaminhado ali para preparação, a parte da ornamentação, o laboratório ele já é todo higienizado, né? Justamente para que não fique nenhum tipo de odor ali dentro, né? Sim. Eu imagino que tenha várias regulamentações, né, com relação a isso. Vocês podem explicar um pouquinho como é que funciona, como é que tem... A regulamentação? Do laboratório. Assim. A Anvisa, né? O laboratório ele segue as normativas da vigilância sanitária. Então, logo até antes da sua fundação, antes de trabalhar com a estrutura de um laboratório, a gente já fica sobre as leis federais, estaduais e municipais. Então, começa-se com as leis estaduais, que seria o IAT, Instituto Água e Terra. Então, ele já entra junto com você já tem uma ideia, já tem uma posição, olha, vou formar, vou construir, estou com um projeto de um laboratório de tanatopraxia. Então, esse órgão já entra em teu auxílio, apoio, e também ele vai te emitir uma LP, uma licença prévia, para você poder trabalhar, abre portas para você poder gerar outros documentos para a fundação, para esse projeto do laboratório. Então, você precisa dessa licença prévia do IAT. Quando você já está indo para, no caso da fundação, da estrutura do laboratório, que são as salas de preparação, de ornamentação, banheiros, essas partes de estrutura, levantando a estrutura, aí você já tem que ter a outra licença do IAT, que seria a licença de instalação, que ele já vai te dando, qualquer fiscalização que chegar, você já apresenta, então ele está acompanhando. E quando o laboratório já está tudo ok para atendimento ao público, você recebe a LO, que é a licença de operação, de operacional. Junto a esse órgão estadual, temos também a Companhia de Saneamento de Água e Esgoto, né, que aqui no Paraná é Sanepar. Então, nós precisamos também, são técnicos que estão junto com você, te auxiliando na caixa séptica, onde vai esses líquidos do corpo, líquidos corpóreos, resíduos de fluidos conservantes, eles vão todos para uma decantação, para tratamento nessa caixa séptica. São 4 caixas sépticas, né, que passam com filtros e tratamento à base de hipoclorito de sódio. Então é feito todo, então a Sanepar, né, essa companhia de saneamento de águas da cidade, ela já tem a fiscalização, ela emite uma carta de anuência para você poder operar, mas tudo sobre fiscalização. Entendi. Isso tem que ser renovado? Sim, eles mantêm é renovado a fiscalização? O IAT é 5 anos e a Sanepar só uma vez ao ano, porque ela está sempre, né, precisando dessa renovação, essa emissão da carta de anuência. Entendi. Nós temos também as leis, né, municipais, uma delas, isso eu estou falando para você a grosso modo, temos no município, que pede um estudo.
Vamos supor, você tem um terreno, você quer comprar um terreno em tal lugar, ou você já possui, você quer montar um laboratório, então você tem que fazer um estudo de impacto de vizinhança. Então, nesse estudo, a prefeitura já, a Secretaria de Obras já pede já esse estudo para você, que os engenheiros providenciam, arquitetos providenciam esse estudo, um estudo técnico e encaminham. Nós temos que ter também um médico, né, que assina as atas de tanatopraxia, ele é o técnico responsável pelo laboratório. É a mesma coisa uma academia, né? Uma academia precisa de um professor de educação física, né? Precisa de alguns especialistas ali. E o laboratório também. Então, ele precisa de um médico patologista, clínico geral, que assine, né, essas atas, e ele entra com o CRM, porque o laboratório também terá o seu CRM. Então, serão 2 CRMs, da empresa e Tinha CRM, tem o laboratório. Tem. E esse médico, ele precisa estar presente ali no dia a dia, ou ele é meio que acompanha de longe? Ele acompanha, ele faz o acompanhamento. Em todos os laboratórios? Em todos os laboratórios. Ele está sempre participando, sempre atuando, né, sempre sabendo o que acontece, sempre passando, dando apoio. Né, sempre ele já faz a investigação das declarações de óbito, né, nesses documentos. Entendi. Pensando aí pelo lado da medicina, muita gente confunde também o agente funerário com o que é feito no IML, por exemplo, né? São coisas completamente diferentes, né? Se vocês puderem explicar um pouquinho a diferença de um do outro. Nós trabalhamos, na tanatopraxia, ela é conservação do corpo. Somente. E o IML é investigação. Então aquela coisa de outro investiga. De abrir corpo, é tudo com IML. A gente só recebe e depois de lá não abre mais nada, não precisa fazer mais nada. Nós não podemos violar o corpo. Nós não, é de lei. Então nós trabalhamos, o corpo já é incisado pelo IML, tudo bem. Nós vamos fechar aquela incisão, vamos fazer nosso procedimento de conservação do corpo. Já o IML, ele já atua como ele vai investigar o que acontece, porque é uma morte violenta, uma morte acidental. O que provocou aquele acidente? Estava assim, vamos supor, com alguma substância tóxica, com álcool ou não, ou remédios que a pessoa tomava. Tudo isso vai num laudo e vai depois em juízo. Então, o legista e seus auxiliares trabalham desta forma. Uma forma da Polícia Civil, eles pertencem, se não me engano, e, né, com o foco de investigar o que aconteceu, o que levou àquela morte, como que aconteceu. Porque os peritos fazem o levantamento no local do acidente, depois eles investigam o corpo, fazem o processo e vai para o juiz. Entendi. E aí a parte da funerária, de fato, já está tudo resolvido nesse aspecto. Vamos dizer assim, é só a parte de preparação a liberação, e velório. A gente consegue fazer a parte da preparação, né? Entendi. E aí você citou que esses médicos, eles têm auxiliares. Ali o agente também tem auxiliar ou o agente normalmente trabalha sozinho? Olha, geralmente não são em todos, né, os atendimentos, mas as preparações, mas trabalha sozinho. Uma, pelo fato de concentração. Você precisa se concentrar, você precisa estudar, você tem que ter um senso analítico. Você olha, né, você analisa, às vezes você conversando, você vê um corpo, a família fala, olha, a pessoa tem 80 quilos. Mas quando chega na mesa, na preparação, você vê que ela passa, que ela tem aí, chega uns 100, 110 quilos. Você olha a roupa e olha ali, você vê que tem algo que está estranho, né? E a família acabou de falar que era uma roupa usual, que a pessoa gostava muito, que estava usando há pouco tempo. Mas a família não está errada, a família está certíssima. A pessoa realmente ela tem aquela massa muscular daquele peso. O que aconteceu? Foram os 15 dias, os últimos 10 dias de vida dela, que ela foi em tratamento hospitalar, e o rim é o primeiro órgão a entrar em falência. Quando a pessoa está evoluindo para a morte, o rim é o primeiro órgão que para. Então, onde que a medicação, o soro, né, vai acumulando nos tecidos. E se houver a falha renal, ou falência, né, do renal, insuficiência renal, quer dizer, vai ter um excesso de nitrogênio nesses tecidos, de amônia, de nitrogênio. O tanatopraxista, isso é muito importante, né, para um preparador, porque às vezes ele faz uma preparação tão bem feita e não entende por que não deu certo. Está justamente nisso.
ele vê aqui o corpo, o tamanho, ele vê que o peso é mais, né, do que a família orientou, do que foi passado para ele, e ele coloca uma quantidade X de água ali, para aquele peso. E a pessoa não tem aquela massa muscular que ele está achando que tem. Ali é líquido. Então, onde haverá uma segunda diluição do produto dentro do corpo. Em vez de ele fazer o produto de conservação, o nitrogênio que já estão nas células, que já estão nos tecidos daquele corpo, ele vai neutralizar a solução conservadora que você injetou. E você consegue perceber ali no momento se deu errado ou não? Não, você só vai saber. observar esse erro durante o velório. Ixi. E acontece? Às vezes. Nossa, gente, que complexo. É, bem complexo. É porque Então, essa parte tem que ser analítico. Entendi, por isso que é melhor que ele esteja sozinho. Sozinho, faça o estudo, ele tem que estudar. Ele tem que estudar a quantidade de massa orgânica que ele está trabalhando, estudar porque ele tem todos ali os produtos adequados. E também a gente então tem ele vai estudar ordem, quantidade. né, uma ordem de serviço que a gente segue ela, e lá também muitas das vezes nos mostra a causa, né, da morte. Então a gente, igual no caso, né, que ela comentou. Então, se a gente vê ali que o falecido tem algum problema renal ou ele é hepático, então a gente já tem que levar isso em consideração. levar isso em consideração e fazer um outro tipo de preparação para que durante o velório não tenha nenhum tipo de problema. Mas, então, apesar de vocês seguirem um passo a passo, isso muda de acordo com a pessoa que está ali. Muda. Sim. Muda. Então, o foco, a parte analítica da pessoa, ela tem que estudar, ela tem que estar atenta. Entendi. E uma outra pessoa que vier para ajudar terá que estar no mesmo foco, terá que estar no mesmo... A mesma sintonia. Na mesma sintonia, exatamente. Entendi. E aí depois, sim, ajuda. aí a parte de vestir, maquiar, essas coisas aí é feito em conjunto. Isso é a parte da ornamentação, né? Uhum. E aí são outras pessoas que fazem, não é a mesma pessoa que fez a tanato? A vestimenta a gente ainda consegue colocá-la ali no laboratório, né? Mas para estar alinhando na urna, a parte de ornamentação, maquiagem, a gente faz tudo nessa parte que é especificada da sala de ornamentação, né? Aí lá tem mais pessoas, né? Para estar seguindo com o procedimento, né? Quanto tempo em média leva uma preparação, um procedimento, 1h15, 1h20, uma preparação normal, sem complicações. Certo. Mas já é vamos supor, né, uma pessoa que passou pelo ML, né? Que ela vem viscerada, que ela vem com estudos ali, que ela vem... Então, o seu procedimento é um pouco, né, mais demorado. Um acidente de trânsito que você tem que fazer uma restauração, então o procedimento já se estende algumas 2, 3, 4 horas de mesa. Você se lembra de algum procedimento que você teve bastante dificuldade ou que te marcou por algum motivo? Olha, logo no início nós encontramos, não é, bastante dificuldades no início, porque ela não é tão prática, tão objetiva, tanato, né? Ela é subjetiva, você tem que, né, você tem que fazer vários estudos, conhecer os produtos que você está utilizando. E também depende muito de cada corpo, né? Sim. Isso. Né? Então, ali o processo, então logo no início a gente se depara com problemas. Mas depois, já conforme você já tem um ano mais ou menos, a 2 anos, indo para 3, você já começa a se sentir muito segura e aí já evita qualquer tipo de problemas. E esses problemas, quando ele ocorre, né, a gente tem que sempre trazer um colega mais experiente para te auxiliar. Então, se você faz isso, não existe problemas numa preparação. Se você já chama um colega que tem mais experiência que você, né, que ele tem mais visão, que ele passou por outros processos, né, ele poderá te ajudar. Entendi. Então, sempre buscando uma orientação. Agora, eu tive um caso eu já estava uns 4 anos, mais ou menos, para 5 anos já de laboratório, e nunca tive problema nenhum, né, nenhuma preparação. Eu estava assim, né, fazendo todos os procedimentos corretos, né, nunca... Mas aquele caso, né, foi de uma pessoa que sofreu um acidente de trânsito e ela perdeu os membros, essa pessoa perdeu os membros inferiores, ela só tinha só o tronco, a cabeça e os braços, só membros perdeu as superiores. 2 pernas.
Isso. E durante essa preparação, eu não sei o porquê, mas a minha pressão caía. Eu não conseguia desenvolver. Aí eu chegava na sala de ornamentação para chamar um colega, nossa, aí voltava. Eu estava bem, né? Aí eu falei, não, acho que foi só um mal-estar. Aí eu voltava novamente para o procedimento. Chegava ali novamente, a minha pressão caía, eu disse, não vou conseguir fazer. Mas você acha que era emocional? 4 vezes. Não sei, foi emocional não, porque eu já tinha 4 para 5 anos já de preparação. Entendi. Né, de prática, de experiência, de mesa. E eu não estava entendendo o porquê, no momento. Depois eu comecei a focar, tirar da minha cabeça o campo maior, do meu campo de visão maior, e fechar, focar em pequenas partes, né, pequenas atividades. Né, cobrir uma parte, cobrir outra parte, né, fui fazendo assim, montando, né, aquele serviço, aquela preparação aos poucos e diminuir o campo de visão. Aí foi perfeito, foi perfeito. Que coisa, um mistério. Foi um até mistério. hoje. Depois já tive outras preparações, até piores do que ali, né? E piores no sentido de mais difíceis? Mais complicadas, né? Muito mais complicadas que E você pode dar um exemplo do que seria uma complicação ali nesse momento? Complicadas em que sentido? Olha, se for um corpo mais ou menos que um atropelamento, houve um atropelamento, um carro passou, outro carro veio, passou e o terceiro carro passou. Misericórdia. Né? Então ali já é um corpo bem complicado, né? Atropelamentos. Por causa de machucados mesmo no corpo, ele está bem danificado. Ali. Os ossos são problemas, fragmentos de ossos são problemas que ele pode né? atrapalha bastante. Né? E assim, esse caso que eu falei, né, que a gente precisa ficar muito atento, saber distinguir uma obesidade, uma pessoa com uma massa muscular, né, já de seus 100 quilos, e um edema. Se você não souber distinguir um edema, né, de um corpo realmente com 100 quilos, você poderá colocar uma quantidade extra de água desnecessária, aí terá problemas também no futuro. Entendi. Em poucas horas, né? Tá certo. E você, Thaís? Como que foi no começo? Como que foi a primeira experiência? Vamos... No começo é um pouquinho, né, difícil, né, aquela experiência toda. Mas com o passar do tempo, né, a gente vai se adaptando, né, e vai tentando fazer da melhor forma. Já tive vários, assim, casos, né, mas para mim o mais difícil foi lidar com crianças, né, o primeiro bebezinho que eu fiz, para mim foi o mais difícil, né, tanto que eu fiz ele do início ao fim chorando, né? Então para mim foi bem emocionante. Mas depois a gente vai, né, vamos dizer assim, se acostumando, né? E a gente consegue fazer a preparação da melhor forma, né? A gente conversa bastante com os agentes e todos eles falam que quando se trata de crianças, todo mundo mexe muito com a gente, né? Sofre. Crianças, jovens, pessoas também. jovens. Quando não é natural, né? Não é natural. É muito triste mesmo, eu imagino. Mas e você, então, como que você chegou aqui no grupo? Você falou que você entrou ali na primeira turma de trainee, né? Que a gente abriu pra agente funerário. E da onde veio essa vontade de estar aqui? Olha, já fazia muito tempo que eu tinha, né, vontade, né, vou dizer assim, que era um sonho de estar aqui, né? E eu estudava, fazia pesquisas sobre a área de tanatopraxia, a parte de agente funerário. Então era uma coisa que eu sempre gostei. E aí quando eu tirei a minha habilitação, quando eu peguei a habilitação, foi a primeira coisa que eu fiz foi vir aqui para o Prever, porque eu vim entregar um currículo, porque meu maior sonho era estar aqui, né? Na funerária. Isso, na funerária. Aí quando eu cheguei aqui, eu fui recebida pela Gi, né? E ela me passou sobre a oportunidade do trainee. Sim. Né? Me explicou tudo certinho como que ia funcionar. Então, para mim foi maravilhoso, né? E graças a Deus, né, consegui realizar o sonho e já estou aqui há 2 anos e só tenho a agradecer por todo o aprendizado que eu tive e tenho até hoje, né? E é tudo que você imaginava ou é melhor? Bem melhor.
Mas assim, pensando no todo o processo, é muito, muito complexo, né? Vocês Sim, explicando, complexo. assim, parece que é só seguir uma série de protocolos e vai dar tudo certo no final, mas é muito específico. Sim. Queria entender como que isso foi feito agora durante a pandemia, né? A gente passou aí por 2 anos de pandemia, onde fomos todos muito afetados, né? Inclusive o grupo foi um período insano, assim, para todo mundo, especialmente para os agentes que estavam aqui. Muitos nem iam embora para casa, né? Ficavam aqui direto. A Thanato daí não era permitido ser feita. Então a gente buscava já Isso, a gente lacrado ali, vamos dizer. fazia remoção, né, já com a urna, né, toda pronta, revestida, com né, invólucro. com invol e a lona, né, então aí a gente fazia o procedimento de remoção e depois de feita a remoção nós já, né, levávamos direto pro cemitério, né, porque os familiares também não podiam fazer o velório, né. No máximo era ali uma despedida de 5, 10 minutos. A distância. Longe do carro, né, funerário. Né, e a gente também usava, né, a roupa de proteção, né, os paramentos, para que não tivesse nenhum risco para nós também, né. Gente, e foi uma loucura, né? Foi bem difícil. Eu imagino que deve ter sido uma loucura mesmo. Restrição do velório, isso, nossa, a família não, sem condições de despedir, abala um pouco o psicológico da pessoa. Um pouco, não, até mais, né? Eu acho que ela até demora mais para lidar com o luto ali, porque não porque teve aquele fechamento ali, né? E ela não consegue ver, né, se realmente ficava aquela dúvida se realmente era o ente querido dela ou não, né, e não poder dar o último adeus. Então era bem sofrido, né? Nossa, deve ser, sim, exatamente. Mas partindo para curiosidades agora, a gente tem algumas perguntas inusitadas aqui que a gente sempre quer saber o que é. E aí essa é a oportunidade que eu tô tendo de perguntar. Então, quando uma pessoa ela não tá nos padrões esperados aí de tamanho, por exemplo, uma pessoa de 2 metros de altura ou uma pessoa que é muito obesa, como que isso é feito ali na hora de preparar o corpo no sentido de colocar na urna mesmo? Precisa ser... Não, a empresa possui urnas do tamanho especial. E não precisa fazer sob medida nem nada? Não. Nós temos para pessoas mais altas, né? E para as pessoas com sobrepeso também. Entendi. Então as urnas a empresa já tem Então tá fácil de resolver. Tá fácil de resolver. Esse é o menor dos problemas ali, né? É o menor dos Na problemas. funerária não vai ter problemas. Quando a pessoa tem acessórios, assim, por exemplo, tem piercing, tem em alguma parte exótica aí do corpo que não seja brinco. Tem que tirar, vocês tiram tudo? Não há necessidade de tirar. Só se a família exigir, né? Uhum. Mas agora em casos de aliança, relógio, quando chega aí a gente retira e entrega diretamente para a família, né? Mas o piercing, né? Se a família fala não pode, permanece, quero que fique, vai ficar. E por que acontece? Tem algumas situações que a gente precisa fazer os velórios de caixão fechado. É pedido da família ou tem algum que realmente a pessoa está muito ali num estado que não seria apresentável, que pode ser traumático? Como que... Isso, traumas, porque nós podemos fazer uma reconstituição facial, né, um trauma na face, até 1/3. Então 1/3 danificado a face, a feição dela volta. Você consegue. Mas através de maquiagem? O semblante. Não, através já da química. Não seria de maquiagem ou química, né? Seria a parte óssea, que você tem que mexer fundamento de crânio, nasal. Então você trabalha nessa parte, da parte óssea, da reconstituição óssea do rosto, da face e com suturas, né? Já entra a parte manual. Ah, vocês que fazem essa parte também? Sim, isso. Então você devolve aquela feição, só tiver 1/3 danificado do rosto. Tá. Se for, vamos supor, deu perda, né, de crânio, né, houve assim um esmagamento, assim, algo assim, né, a gente consegue também com gesso, né, fazer um preparo, moldes ali certinho e modelar. A partir dali, né, quando avançou mais, né, o rosto da pessoa, danificou mais no acidente. Nesse caso, você até consegue, você até faz, né? Mas não vai ter o mesmo semblante, a mesma face do jeito que a pessoa era antes. Uhum. E a família quer ver
como quer ver ali o que ele era antes. Vamos supor que você fez uma preparação, você, né, devolveu ali a face para a pessoa, mas não é a mesma, né? Entrou em conflito ali, não é a mesma pessoa, ela está vendo uma pessoa parecida, mas não, sabe, não tá disforme. Então ela não quer, ela pede para lacrar. Ela pede para fechar, ela não quer ver aquela pessoa. Mas geralmente isso a gente leva para uma pessoa amiga para ver. É ele que vai liberar ou não. Para que a família não fique trauma. Com essa imagem na cabeça. Isso, com aquela imagem que ele não é mais aquele da foto, aquela pessoa que está na foto não é mais, né? Agora a fisionomia da pessoa mudou. Então quando acontece um terço a mais, aí já tem problemas nessa questão. Consegue, mas não vai devolver igual. E casos também onde o corpo já está em avançado estado de decomposição, né? Aí, infelizmente, também não tem como, né, fazer a tanatopraxia e aí tem que ser o caixão lacrado, né? Aí a gente orienta a família. Quando ele sai da segunda fase para a terceira fase de decomposição. Então, são 5 fases a decomposição. A primeira é a autólise. Né? A segunda fase é a putrefação. Essa primeira, perdão te interromper, mas ela começa já a partir do momento que a pessoa... 1 hora após. Já durante começa. 10 a 12 horas. Tá. Ela dura. A partir dali, desse horário, ela já entra a segunda fase, que é a putrefação. Que a putrefação, ela dura de 25 a 48 horas. Nesse momento, nessa segunda fase de putrefação, a tanatopraxia consegue. Ela ainda consegue fazer algo, né? Cessar e fazer a conservação do que sobrou ali. Ela consegue ainda, né, pôr para velório. Mas quando ela sai dessa fase, da segunda fase para a terceira, nesses horários de 48 horas, né, seguindo, você já não faz mais nada. Aí é lacração mesmo, que é a fase da colonização. Colonização de larvas. Então o corpo fica repleto de larvas, coloração muda, então já não tem condições de fazer assim uma preparação, ela já entra para lacrar mesmo. E a quarta fase é a fermentação butírica, né? Essa fermentação butírica é o processo pós-alimentar, quando acabou mesmo a degustação das bactérias, das larvas, elas vão embora. Sobra só o osso. Aí é onde que entra a quinta fase, que é a esqueletização. E aí esse processo mais todo, quanto tempo? Vai variar o tamanho do corpo. Do local também, como ela é rápido. É rápido. 2 dias já desapareceu já. Vai depender muito, né, do local onde ela se encontra. Se é um lugar mais seco, mais úmido também. A umidade influencia bastante. bastante. Porque elas gostam de lugar muito quente. Um lugar úmido, né? Entendi. É por isso que eles conseguem saber mais ou menos horário de morte, essas coisas, é por causa dessas fases. Por causa das fases, o perito consegue também, tem instrumentais também para isso. Né? Eles veem assim a temperatura do fígado, então ele já consegue. Mas isso já é uma outra área, não é nossa, né? já é área de investigação. Mas também a gente percebe aí alguns casos de homicídio que ficam famosos, que demora para ser encontrado o corpo, que de fato os caixões são sempre fechados, né? Porque também não é triste. Tem mais condições. Porque, olha, a terceira fase da colonização, ela vem logo em seguida, a questão do segundo para o terceiro dia. Muito rápido. Do terceiro para o quarto dia, as larvas já tomaram conta. Então, uma questão de 24 horas muda tudo, a situação do corpo. Muda completamente, muda rápido. E aqui no Prever, a gente recebe bastante feedback dos associados, dos clientes, com relação à aparência, né, do ente querido ali na hora do velório, e 99% fala sempre a mesma coisa, que ele estava muito natural, que parecia que ele estava dormindo, que ele estava em paz, coisas nesse sentido. Existe também ali na parte de maquiagem algum padrão do que a gente estabeleceu aqui no grupo, ou fica a critério da família também? Ah, não, ela gostava de batom vermelho, eu quero que passe batom vermelho. As duas partes. Fica, né? A necromaquiagem ela tanto é para homem quanto para mulher. Sim. Porque a necromaquiagem nós estamos devolvendo uma textura, uma tonalidade de pele da pessoa, cessando aquelas coloração de hematomas, de manchas, de cicatrização.
ela é corretiva. Mais corretiva. Né? Usa assim na mulher um batom nude, cor da boca, um homem assim, uma hidratação de pele. Né? E já a família, vamos supor, já conhecendo a mãe, a filha, o parente, né? E sabendo que ela usava maquiagem, né? Que ela gostava de uma maquiagem, né? Então ele já pede para usar um delineador, um rímel, uma iluminação, um blush. Então a família pede um batom mais vivo, de cor mais viva. Então a gente faz o básico para todos, e aí, dependendo de pedidos da família, a gente atende ou não. Até pinta o cabelo, Também tonalização de cabelo. faz as unhas, né? Tiramos os esmaltes, a gente vê que o esmalte, né, tá bem feitinho, né, permanece. Se não né? tira. Se a gente vê que o esmalte já está um pouquinho vencido, já passamos acetona e conversamos com a família, né? Se ela quer que a gente passe os esmaltes, se ela tinha alguma cor, né, predileção, aí a família traz para nós, ou a gente usa uma base nossa que nós temos na empresa. Então a gente... Muito legal. E são produtos específicos para isso, no caso de maquiagem. Olha, no caso da maquiagem só é também, né? A gente ela só é permitida, a gente só consegue esse sucesso por causa da Tanato-Praxia. E se não tiver a Tanato, porque a Tanato desidrata a pele. Ela desidrata. Fica rígida. Porque se for uma pele úmida que começa né, com a umidade da decomposição, a maquiagem não segura. Então, para você fazer uma maquiagem segura... Nem morto consegue ter uma maquiagem paz. Porque o corpo dele não parou, está evoluindo cada vez mais. Evoluiu para a morte, da morte para a decomposição. Então, nessa evolução toda, né, e como a Thaís lembrou, a bactéria precisa de umidade. E ela vai gerando, né, essa umidade, gases. E a Tanato-Praxia, ela vai fixar, ela vai desidratar o tecido. Mas aí a pele fica mais rígida, seca mesmo? A pele mesmo. fica mais rígida, mais seca, não tem problema de umidade. Então nós passamos hidratante. Hidrata-se a pele, né? Um pouco, por sinal, né? E passa a base, da base é um pó compacto e vai dar a tonalidade da pele. Gente, um batomzinho. Eu ia fazer uma piada bem infame agora, mas é melhor não. E aí a gente pensando em pedidos da família e muita coisa fica a critério deles, né? Vocês se lembram de algum pedido que foi muito inusitado, assim, e que marcou vocês de alguma forma? É que assim, a gente não vê como inusitado, né? Mas familiares já pediu pra gente colocar óculos de sol, já vestido de noiva. Óculos de sol pro velório? Isso, óculos de sol no velório. Máscara, no período da pandemia, boina. Já pediu para fazer a ornamentação com as flores em formato de bandeira de algum país. Então aí a gente tem que se virar para seguir. Isso. A gente atende os desejos da família. E você já passou por alguma situação assim? Inusitada de pedido? Não, mais ou menos igual a Thaís mesmo. Óculos, né? Óculos mas não só, né? Óculos de grau, assim, que a família ela quer ver o que ela é acostumada a ver. Sim. Né? E se tirar o óculos, ela não tá vendo a pessoa ali, nossa, como é que ficou diferente? Põe o óculos, a pessoa põe o óculos, agora sim. Teve um também que eu achei até bem legal, né? Pediu para colocar a boinazinha e o falecido tinha muito hábito de fazer palavra cruzada, né? E a família pediu para que colocasse junto ao urna a caneta e o livrinho de palavra cruzada. Eu achei muito interessante. Muito fofo. É o carinho, né? Exatamente, um cuidado, né? De fato. E aí, pensando nessas situações, teve alguma que a gente não pôde atender por algum motivo? Ou sempre dá para fazer alguma coisa? Sempre dá. A família não exige assim. Nessa hora ela tá muito pensando assim, em outras coisas, na verdade, né? A gente muito triste. tenta fazer de tudo para conseguir fazer o último, né, desejo ali, né, da família. Entendi. E quando as pessoas elas descobrem o que vocês fazem, né, como trabalho, assim, o pessoal que enfim, família, amigos, qual que é a reação deles com relação a isso? Bom, no meu tempo, né, vou colocar assim, logo no início, havia mesmo você sentia mesmo um ar assim de preconceito, havia. Uns 10 anos pra cá, isso não foi, tipo assim, foi
eu não vejo mais. Uhum. Né? Dos 10 anos para cá já não vejo mais. Eu acho que nós estamos vivenciando essa passagem, né, do preconceito para uma conscientização positiva dos nossos serviços, dos serviços funerários. É isso que eu vejo. Em alguns casos de velório, né, quando a gente, né, chega para dar continuidade, para fazer o sepultamento, muitas pessoas agradecem pelo nosso serviço, né? Abraçam, né? Falam que tem que ter pessoas, mais pessoas como nós, porque isso. É um serviço difícil, mas a gente faz com muito amor e carinho, né? Então Sim. a família fica muito, assim, nossa, agradecida, né? Então eu acho que esse preconceito, acho que já não tem tanto, né? Hoje já não. Que bom que a gente já chegou nesse ponto, então. Talvez a né? internet também, né? Também ajuda. Conhecimento, informação. Conhecimento, ela já sabe já como que... Sim, mas aí se vocês estão, por exemplo, chegando em, sei lá, numa roda nova, e aí as pessoas perguntam, o que você faz? Thaís, por exemplo, você responde o quê? Falo que sou agente funerária. E aí, qual que é a reação? Alguns olham com espanto, né? Brincam, falam, você consegue dormir, você consegue comer... Mas é só, a gente sabe que é brincadeira ali mesmo, né? Pergunta de assombração, porque pra mim Às vezes sempre perguntam. Às vezes perguntam pra gente, né? Mas faz parte normal, do mito também, né? É que tem essa história de assombração, né? Vem muito lá de trás, né? Então as pessoas ainda hoje acreditam nisso, né? Eu acredito, tá? Poxa, eu venho aqui muito na funerária, me sinto muito confortável, mas eu não desconfio acredito em tudo, nada pra mim é impossível. Teve alguma pergunta muito bizarra ou muito engraçada que fizeram pra vocês já e... Já perguntaram se a gente tirava as pernas do falecido. Oxe, por que tiraria? Não sei. Já perguntaram também se a gente fazia retirada de órgãos, né? Nós fazemos a conservação deles. Conservação, Só conservação. Agora a retirada não. Que coisa, né? Mas eu acho Ninguém que... faz. Só se a família fazer a doação, né? Se ela optar pela doação, é outros critérios de lá no hospital. Exato, outro momento, né? Outro momento mesmo. Mas ali é só conservação mesmo. Bom, muito curioso. Porque assim, eu pergunto porque a gente aprende muito quando a gente tá aqui no grupo, né? Mas assim... Minha mãe jamais saberia como é que funciona, mas é o que você falou, já estão entendendo a importância do trabalho, né? O que seria do mundo se não existisse essa profissão, o que a gente ia fazer, né? Nessas situações. Porque voltar ao passado não tem mais jeito. Não tem como, Não tem como. Principalmente porque a gente não tem para onde ir mais, né? Com os cemitérios tudo lotados, tudo cada vez mais cheio, a gente precisa ter alternativas para... Alternativa de hoje você já pode fazer um agendamento sem problemas. Você agenda o velório, agenda o sepultamento para a próxima semana. Faleceu hoje, né? E você pensa, nossa, estou sozinha aqui na cidade, o pessoal está viajando, né? Ou estão trabalhando fora, em outros países. E hoje eles têm condições, né? Olha, a conversa com o atendente, se a gente pode fazer um velório lá para terça-feira, domingo, quando o pessoal estará tudo presente. E a gente faz a preparação logo em seguida, o corpo chegou no laboratório preparado e aguardando o momento do velório e sepultamento. E aí quando o laboratório está muito lotado, existe alguma ordem que vocês seguem ou é por ordem de chegada? Ou é por ordem de, não sei, de estado do corpo? Raramente isso acontece no laboratório, né? O laboratório possui geralmente 2 mesas, então a preparação é 1 hora, 40 minutos. Aí a gente tem a ficha ali, né, onde tem o horário, né, onde vai iniciar o velório, né, então a gente organiza nesse sentido. Deixa tudo organizadinho para que não haja nenhum tipo de atraso. Entendi. Já aconteceu de trocarem corpos, alguma coisa assim? Não exatamente no Prever, mas vocês, enquanto estudantes da área, existe essa possibilidade? É óbvio que sempre existe. Porque... Olha, aconteceu um caso, foi no hospital de... Não sei se posso falar o nome. Pode? Foi na cidade de Botucatu. Tá. Eu fui buscar um corpo lá. Então, saí de Maringá, fui para Botucatu, período da finalzinho da tarde, assim, cheguei lá à noite, já indo para a madrugada, e a pessoa, né, que me atendeu disse para mim que era aquele corpo ali que eu teria que trazer para cá. Quando eu fui ajudar a fazer a remoção, eu peguei na pessoa, eu assim, não,
não é possível que seja esse. Eu falei assim, não é esse. Não é esse sim, só tem esse. Eu falei, não, tem mais, tem algum, ele tá aqui no hospital, mas não é esse. Eu disse, mas como é que você sabe que não é, né? Se, porque não tinha nome, estava sem identificação. Era um homem, né? Que eu já pegaria, aquele corpo era o corpo de um homem. Mas eu falei assim, não é porque esse corpo aqui, eu já estou sentindo que ele faleceu há pouco tempo, ele está morno, né? E ele já estava colocado ele numa geladeira do hospital, né? Numa parte assim, eu senti ele morno. E essa pessoa morreu de manhã, então ela está enrijecida. Essa pessoa já entrou em rigidez cadavérica. A que você ia buscar. Então eu fiquei atenta nisso. Aí a pessoa falou assim, não, você vai levar isso. Eu falei assim, eu não vou levar. Menina, já pensou. Você leva, você não leva, você não vou pôr dentro do carro esse corpo, porque ele não vou levar esse corpo, nós vamos procurar, né? E a pessoa que estava me ajudando, ele não era do laboratório, ele fazia parte de segurança. Então foi lá que eu já não acreditei no que ele falava. Então eu já levei isso em consideração também, né? Mas eu fiquei quieta, falei assim, não, eu vou aguardar, uma hora nem que eu saia aqui de manhã. Conversei com o pessoal de Maringá, com o atendente, com o gerente, falei o que estava acontecendo, relatei o problema, e você aguarda aí então. E fiquei aguardando. E achou? Uns 15 minutos, a outra funerária chega, de uma outra cidade, longe do estado de São Paulo, para pegar aquele corpo ali. E você esperando? Era próximo. Aí a pessoa falou assim, não, é esse aqui mesmo, né? Que veio com outra familiar junto, identificou e levou. Senão seria o quê? Uma meia hora, 40 minutos já de estrada. Com a pessoa errada. Com a pessoa errada. Mas apareceu a pessoa certa? Aí depois, quando esse segurança viu que realmente veio uma outra funerária levando, aí ele se providenciou a buscar. Onde e aí estava achou? O outro corpo, achou. Estava numa sala ao lado, próxima. Aí eu trouxe o corpo certo. Ai, gente, medo então, dessas coisas, por isso né? que precisa de foco e senso analítico. Porque se você for acreditar, se você for na vibe... Não, mas você foi um outro nível ali de perspicácia, de perceber que a pessoa estava morna, imagina. Quando eu peguei na perna da pessoa, assim, eu senti, eu falei assim, não pode ser. Ele não pode ser. A pessoa, né, ela faleceu de manhã, no período tipo da hora do almoço, né, mais ou menos 11 horas, mais ou menos. Não ia estar... Não estaria. Aí eu senti, né, aquele fresquinho que vinha da gaveta onde a gente pegou, né? Se você, esse corpo morreu agora há pouco, esse corpo morreu umas 4 horas, e olha lá, ele falecido. Nossa, imagina, é um perigo, misericórdia. E então foi isso. Então se você ficar atenta, né, se você e a pessoa batendo de frente contigo, né? Não, você vai levar esse aqui, não tem outro. Você não sei o que você está fazendo aqui, não tem outro. Te dá nem o trabalho, na verdade, né, de investigar, né? Não. Então você se depara com profissionais assim, né? Então no caminho da tua profissão, né? Com outras pessoas que você está trabalhando. Então você precisa tomar muito cuidado nisso. E são todas as funerárias que oferecem etanatopraxia ou tem funerária que até hoje não faz? Tem funerária que ainda não faz. Tem funerária na cidade onde eu atuo. Temos lá umas 2 funerárias que não fazem a preparação. E eles fazem daí o tamponamento? Faz o tamponamento. Faz o tamponamento ou paga para uma outra funerária fazer o procedimento quando há necessidade mesmo. Entendi. Porque, bom, é um procedimento muito técnico e difícil, né? Então tem que ter uma preparação. Aqui no grupo isso tem funcionado como? Eu sei que existe o programa de trainee, mas esses agentes, eles estão em constante evolução? Como que acontece o treinamento dos agentes? Treinamento constante, já tiveram, no caso dos trainees, ou mesmo quando a pessoa também foi recém-contratada na empresa, ela já passa pelo processo de treinamento, né, de instrução. A vigilância sanitária exige o certificado. Não pode nenhum colaborador ou uma pessoa que vai trabalhar dentro do laboratório sem passar por um processo teórico, sem entendimento de produtos e o que ela está fazendo ali. Então ela precisa de conscientização, ela precisa de treinamentos, de entender o uso dos EPIs. Então é curso de vários assim, parâmetros mesmo. E agora a empresa também já está com um novo curso de tanato avançada, né? Então logo o pessoal que fez, o pessoal no caso da Thaís, né, que entraram, né, há 2 anos, provavelmente ali já estarão logo fazendo um curso de tanato avançada. E aí a gente pensando em oportunidades de trabalho, já que existe esse treinamento interno, né, até que é exigido,
Qualquer pessoa pode ser um agente funerário, se ela tiver o desejo, se ela tiver o sonho, como a Thaís? Ou... Às vezes a pessoa quer, né? Ela tem assim esse desejo da função, de entrar, de ser um agente funerário, homem ou mulher. Né? Quando a pessoa chega e vê o que vai fazer, ele desiste. Ele diz, não, eu estou enganado, não é essa aqui. Não era isso que eu imaginava. Exatamente. Então, muitos acontecem nisso. Passa pelo processo, né, psicológico, ele passa por todas as etapas. Quando ele está na função, que ele está atuando. Na prática mesmo. Aí ele vê que ele não está empolgado, não é aquilo. Ele sai. Diferente da Thaís. Né? A Thaís chegou ao contrário. Né? Ela achou uma coisa, quando viu, era melhor do que ela podia imaginar. Né? É verdade. É um trabalho assim, digno, é um trabalho muito bonito, é um trabalho que, sabe, que você leva, né, é um momento de dor que a pessoa está passando, mas você leva a amenização dessa dor para essa família. Com certeza. Então, está sempre assim, a pessoa se sentindo com um espírito leve, com um espírito contente, no caso da Thaís, né? De proporcionar, na hora do sepultamento, que ela está ali, às vezes debaixo de chuva, né? Caindo aquela chuva, ela está ali presente, porque ela é a última pessoa que sai. Ela tem que permanecer ali, junto com o coveiro, e ela vê aquela despedida, a família indo embora, e ela permanece com a pessoa ali. E a gente pode falar com tranquilidade, óbvio, temos 2 exemplos aqui, presentes, de que é um trabalho que pode ser feito por mulheres. Sim, né? perfeitamente. Porque tem aquela, você tem que manusear o corpo morto, que pese, que não sei o que, mas existem técnicas para isso também, então as mulheres a mesma tiram de coisa letra. no hospital. A enfermeira também trabalha com pessoas, né? Uma gestante que precisa tomar muito cuidado, né? Ela também está manuseando aquela pessoa de uma cama para uma maca. E aqui ali não é diferente, né? Então a gente tem essa técnica, né, da retirada de um corpo dentro de um carro, colocar numa mesa, uma maca, e da maca passar para a mesa de preparação, da mesa de preparação passar para uma urna, né? Até no momento de remoção isso é feito sozinho? Ou aí você precisa ir com alguém? A remoção aí geralmente nós fazemos em 2. Né, que é um pouco complicado fazer sozinho, né? Então a gente vai em 2 para fazer. E como que são essas situações com a família? Assim? É sempre muito traumático? Vocês precisam lidar ali também com o que está acontecendo? Porque eu de fato não consigo imaginar. Assim, as pessoas que eu perdi estavam todas no hospital, então... Tem situações que é bem complicado, né? Assim, principalmente quando a gente vai fazer a remoção em casa, né? A família não aceita, né? Alguns passam mal, então assim, pra gente acaba também sendo bem difícil, bem doloroso, né? Mas algumas vezes a família, né, entende, porque às vezes o ente querido já está muito tempo no sofrimento, né? Então ela sabe que acaba sendo o melhor, né, para ele, acabou descansando, né? E diante dessas situações que são mais tristes, assim, vocês conseguem separar? Sim. Com tranquilidade, assim, o que é do trabalho fica no trabalho, ou vocês ainda levam, óbvio que um pouquinho, né, acaba levando, mas é tranquilo para vocês nesse sentido? Tem que deixar ali no trabalho, tem que ficar ali. Às vezes eu me deparei com isso, né, que eu fazia exatamente essa divisão, quando alguém me perguntou se eu tinha, assim, Solange, foi você que preparou tal pessoa? Assim, não lembro não, acho que não. Aí quando eu fui ver na ficha, tinha era você que tinha preparei, né? Eu disse, nossa, nem lembrava, porque eu não vou ver a pessoa, eu tenho que resolver um problema para a família. Sim. Né? Tenho que resolver, né, assumimos um compromisso com a família. E esse velório ele terá que sair da melhor forma possível. Então eu vou com foco no que eu tenho que desenvolver ali. É foco, analisar. Eu não quero saber a pessoa, se é uma pessoa famosa, uma pessoa conhecida na cidade, não me porque ia interessa. dificultar seu trabalho, né? Acho que também é uma informação que é irrelevante para o que você precisa fazer, né? Então quando vem uma pergunta lá fora, externa, aí eu falei para você, não lembro, não sei, acho que não, eu falo, né? E você consegue separar também? Sim, tem casos que acabam marcando um pouco a gente, né? Mas
a gente tenta, né, separar para que a gente não leve e acabe levando para casa, né? Acaba se sentindo mal. Então, o ideal é a gente sempre fazer essa separação. Teve algum outro caso que você se lembra que te marcou, sem ser do bebê? Foi do bebezinho, né, que acabou falecendo com a cuidadora em casa, né? Então, esse do incêndio? Isso, do incêndio. Esse, para mim, eu acho que foi, né, mais bem difícil, mais marcante. Né, porque eu levei ele, né, até a capela para fazer o velório, né? Conversei com os familiares, né? E também no outro dia eu participei do sepultamento, então foi bem triste, bem doloroso, né? Mas aí no final a gente tenta, né, superar isso. Até porque em breve tá chegando outro que você tem que atender, isso, né? Manter. A gente só pede para que Deus mesmo conforte ali a família, né? E que a gente possa seguir em frente para cuidar de outros, né, que vão estar vindo, né? É verdade. Não tem fim, né? É um ciclo. Não, é um ciclo que não tem fim. É a única certeza que temos, exatamente, né? Exatamente. E que bom que vocês prestam esse serviço com muito amor, com muito cuidado. Sim. Né? Tem que ser com zelo. Tem que ser com zelo, exatamente. Eu tive a experiência, vou compartilhar aqui, com meu pai, que faleceu em 2016, e no caso no Prever lá de Marília, que eu sou de Marília. Sim. E me lembro dele como se fosse hoje, assim, no caixão, e essa foi a sensação que eu tive, ele está em paz, perfeito. Então, assim, entendo a importância, já entendia antes, eu acho que quem passa por isso marca muito. A gente teve até um caso recentemente de uma associada que voltou aqui, né, para agradecer todo o amparo que a gente deu, porque ela tinha perdido a filha, também criança. Então, assim, é muito comovente o trabalho que vocês fazem. Eu acho que é tão importante quanto qualquer outro, assim, de médico, né, que o pessoal fica sempre exaltando os médicos, mas, meu Deus, o que vocês fazem... E a gente ajuda na última, né, despedida, que a pessoa vai ter... Porque aquela imagem é a última que fica. E é pra sempre, né? marca de verdade. Marcante. Então a gente tenta fazer com o maior cuidado, o maior zelo, né, para que a família possa ter a última despedida ali, né, um pouco mais de tranquilidade, vamos dizer assim, né, dentro do possível, melhor, né? Isso. Não é um trabalho muito difícil mesmo, e que bom que temos bons profissionais aqui no grupo que fazem com muito zelo e muito cuidado, né? Então é isso, foi um papo rápido pra gente tirar as dúvidas. Vocês querem pontuar mais alguma coisa sobre o processo que não foi dito, que não foi abordado, ou estamos tranquilos? Temos uma pergunta ali. Duas dúvidas, né? A primeira dúvida é a questão do agente funerário. Ele faz tudo, né? Até isso faz tudo, você faz tudo. Mas tem, por exemplo, um agente funerário que eu passo mal fazendo o corpo, eu posso ficar só na ornamentação ou não? Ele tem que fazer tudo porque é com escala, tem que estar preparado. Vocês conhecem? Aqui, igual no nosso caso, nós temos uma escala, né? Então a gente sempre vai revezando. Se o outro colaborador tiver algum problema, né? O colaborador da vez, aí ele assume ali a função que o outro deveria assumir. Então a gente tem esse revezamento, não tem problema. Pode revezar. Legal. E a minha segunda dúvida não sei se é mais técnica, mas é em relação a quando o corpo é queimado. Assim, a gente consegue reconstituir ou melhorar ou tem que ser lacrado? Depende da situação, não. Se, vamos dizer, tiver 90% do corpo carbonizado, já não... O rosto, né? Se você tem mais ou menos aqui do tronco, né, para baixo, a gente consegue disfarçar. Dá, mas se você tem o rosto, né? Mesmo que você não tenha as mãos, não tem problema. Mas você tem o rosto, dá velório, sim. Tá. E aí a Tanaka também consegue segurar não sei, tem algum cheiro? Sim, segura. Nós vamos entrar com a solução de conservante. Então, entrando como conservante no corpo, mata-nato normal, simples, a gente trabalha com a conservação de dentro para fora. No caso do queimado, vamos supor que a gente perde as artérias, os vasos sanguíneos, que elas ficam, né, localizadas na derme, na musculatura, vamos supor que você perdeu. Então você faz o tratamento de fora para dentro.
com os fluidos, né? Então a gente tem esses produtos que a gente utiliza na conservação dos tecidos, mesmo que eles estejam carbonizados, né? Um aspecto assim, né, de não muito agradável ou propensos, né, à umidade, essas coisas, né, porque no tratamento, porque se a pessoa não morre carbonizada e ela vai para um tratamento, né, no hospital de queimados, ela voltará com excesso de líquido no corpo. Então, onde que esse produto também faz a desidratação. Você desidratou o corpo, acabou o cheiro. Porque o que dá o cheiro é a umidade. A umidade, ela tem a bactéria ali. Então, é o habitat da bactéria, do mau cheiro, é a umidade. Então, esses fluidos conservantes, eles secam, né? Eles desidratam os tecidos. Então, desidratou o tecido, acabou. Não existe cheiro de nada ali. Cheiro de decomposição, qualquer tipo de cheiro, ele sai. Agora me veio uma dúvida pensando nisso. Mumificação é isso também? Assim, sim, eles usavam, né, o que tinha na natureza, né, para conservar aqueles, né, eram nitrons, era aquela água, aquele barro que tinha lá nas beiradas do Nilo, ali nos ribeirinhos, né, nas regiões ribeirinhas do Nilo. Então eles tinham esses produtos naturais que faziam a conservação do corpo. E isso sempre existiu, né? Os arqueólogos mostram, né, que no Japão, China, Sibéria, a América do Norte, Sul, Central, então a gente vê assim nos estudos de arqueologia, na antiguidade faziam sim os embalsamamentos dos corpos. Agora, o embalsamamento mesmo que fazia antes da tanatopraxia existia para traslados aéreos. Então, eles faziam um embalsamamento, que é formol puro, com algodão. Então, eles faziam visceração, tiravam as vísceras, colocavam algodão, né, com 4 litros ali, mais ou menos, 4 quilos de algodão com formol, e fechava e depois fazia as aplicações, né, via externa, né. Que é a mesma forma que eles fazem com um bicho? Que o pessoal pede para conservar lá, o gatinho, o cachorro. Mais ou menos, eles fazem empalhamento ali. Diferente. É um pouco diferente. Mais ou menos assim, retira as vísceras também, né? Mas esse era um método antigo, né? Um método antes da tanatopraxia. Período, né, pré. Né? O período pós, né, tanato já... E quando você fala da conservação de fora para dentro, é literalmente passar no corpo? Isso, a gente faz uma compressa, né, com algodão do líquido conservante e ele vai, o corpo vai, né? Sugando aqui. Ele vai absorvendo, né? Absorve aquele produto que vai parar. No caso, né, que só ficou o rosto mesmo da pessoa, né? Levemente aqui no rosto queimado. Do pescoço, da parte do tronco para baixo, né? O fogo consumiu. Né? Houve ali danificou muito os tecidos, as células. Você não tem condições de fazer. Então o cheiro vem, né? O cheiro é normal, o cheiro, né, forte. Então com esses produtos a gente consegue cessar o cheiro, cessar a decomposição, dar um break, um freio ali, né? Coloca uma roupa, compõe as flores e a cabeça fica normal ali, na verdade, tudo que aconteceu, acho que do pescoço para baixo é mais tranquilo de ser resolvido, né? Porque já em teoria muitas vezes não aparece, né? Ali, porque tem a ornamentação, a pessoa tá de roupa, né? É mais a preocupação com o rosto mesmo, né? É o rosto. E o rosto, a partir de 1/3 danificado, a estrutura, né? O osso, né? A estrutura da face, a gente consegue, porque volta o semblante da pessoa. Se não voltar, você pode fazer. Né? Aí você chama um amigo da família e mostra. Você vai falar assim, olha, melhor ficar com a foto. Porque a pessoa desfocou, ele não voltou com o semblante natural que era. E a família espera, na expectativa de ver a pessoa. E aí você acaba frustrando. E deixando um trauma, né? Porque é a última vez que ela vai ver ali, né? Então é melhor não. Melhor não fazer. Dá para fazer? Dá, mas não vai voltar, né, o que é. Sim. E vocês têm a observação, por exemplo, assim, quando vocês terminam o trabalho, tipo, nossa, ficou bonito. ou não passa na cabeça de vocês? Teve um caso que o pai pediu, né, o filho pediu, falou assim, olha, eu quero o sepultamento do meu pai o mais breve. Vai, amanhã cedo a gente começa o velório, umas 3 horas só, ele falou assim, depois a gente já vai para sepultar. Eu falei, tudo bem, né? A gente já decidiu, tá? Vamos fazer isso.
E quando eu estava nessa preparação, fiz atendimento, estava na preparação. Não era aqui em Maringá, em outra cidade. E quando eu vi aquele senhor, quando saiu da mesa, que colocou a roupa, tudo ali já começou a mudar. A barba, né? A pele já mudou, tudo, colocando tudo na urna, alinhou. Eu falei, nossa, mas parece uma artista de Hollywood esse homem, gente. Belíssimo. Que lindo, ficou lindo, ficou muito. O rosto dele, ele é um homem bonito, sabe? Bonito mesmo, é uma beleza ali, né? E eu levei, né? Eu fui lá, montei o velório, né? A hora que eu tirei a tampa ali que o filho viu, o filho desabou a chorar. Ele falou assim, tem como a gente agendar para o final, para o último horário, já tarde? Eu falei, dá, vamos sim, vamos. Eu vou falar lá no cemitério, vou conversar com o coveiro e nós vamos fazer de tudo para alterar o horário do sepultamento. Ele achou assim, e ele ficou igual eu, né? Ficamos dois olhando. Que lindo! Ele olhando assim, porque ele viu o pai naquela situação, com barba, né? Com secreção. No hospital, às vezes, dependendo ali, não teve condições de dar um banho na pessoa, não tem. Com uma feição muito triste, dolorosa, né? E quando a gente finaliza, quer ver mais aquilo, tem totalmente a mudança ali, né? Então é gratificante para nós, né? E para a família também, né? Vocês fazem alguma coisa para manter a boca fechadinha? Um ponto. Nós temos um ponto. Por dentro? Um ponto pegamos a mandíbula com a arcada superior, né? Com a arcada dentária, a máxila, né? A maxilar. Então a gente dá um ponto, pega as cartilagens, né? A gengiva aqui, a gente passa a linha, né, de sutura e dá um ponto aqui. A gente une as duas partes. Não são todas. Tá. No meu caso, vamos falar do meu caso, né? Aqui eu vou ter que suturar minha boca, né? Porque aqui eu sei que a hora assim que é a mandíbula, ela desce com facilidade, sabe? E tem pessoas que têm mais trava. Mais rígido, né? Mais rígido, isso mesmo, já é mais rígido aqui na articulação, já tem mais rigidez e já é mais flácido. Então a tendência é abrir um pouco a boca no velório. Então a gente tem que dar um pontinho, unir os dentes também. Às vezes os dentes são muito grandes, o lábio é um pouco curto. Então você tem que mesmo que fazer a junção, né, das partes da boca e depois você passar o fluido conservante. Porque quando passa o conservante, que ele passa pela artéria, que ele começa a fazer efeito na musculatura, nos tecidos, aí depois você já pode tirar o ponto que ele já segura. Olha só. Tem colegas nossos, né, que quando a pessoa está com corte na face, na testa, né, de um acidente, ele, antes de fazer esse procedimento com o fluido, né, com o conservante, com a solução conservadora, ele também já faz o ponto interno, né? Aí depois passa o fluido, ele já permanece. Então já instantâneo quase. aí ele já fica, ele não fica abrindo mais. E você, Thaís, admira seu trabalho também quando ele está pronto? Sim, com certeza, né? Porque como eu havia dito, né, muitos vêm com uma feição dolorosa, né, triste, às vezes fica muito tempo internado, né? Casos de homens ficam com a barba sem fazer, né? Então ali quando a gente faz todo o processo, finaliza, coloca a roupa, deixa tudo certinho, então a gente vê que mudou totalmente, né, aquela aparência de sofrida, né? Então para nós acaba sendo bem gratificante, né? E a família também fica... É um comentário que é muito comum da gente ouvir, nossa, tá tão bonita, Sim. nossa... Né? Tá tão diferente, né? Porque tava, você espera outra coisa. Acostumado com aquela imagem no hospital, né? E aí chega ali, já chega com outro ar, né? Igual eles falam, parece que tá dormindo, tá com um semblante sereno, então... E eu achava Eu consegui que colava. Eu achava que colava também. Olha, esse procedimento de colar, né? De usar cola, tem essa técnica também. Utilizam essa técnica de colar, passar, né? Um adesivo para permanecer. Porque às vezes o produto começa a fazer efeito, né? E ele desidrata. Então a pele ela se contrai um pouco, né? A tendência a abrir, né? A ressecar. Então alguns colegas colocam um pouco de cola para precaução, né? Mas não há necessidade de uso de cola. Eu já estou há muitos anos na empresa e no começo, sim, né, não sabia direito, tinha assim, algumas instruções lá no princípio, lá no início da Thanato, né? Mas depois você vai, né, o processo evolui,
né? A preparação evolui, novas técnicas estão surgindo, então você tem que aderir a novas técnicas. Então essa técnica do ponto, né? Você dá o ponto, a pessoa não tem os dentinhos e você faz a modelagem, você faz os dentinhos, né, da pessoa. Você faz os rolinhos, né, de algodão, você coloca aqui e você já vai preenchimento bucal. Então a pessoa fica, né, tira aquela parte. E a gente faz funda, a massagem também no rosto para auxiliar também na hora de fazer o fechamento da boca, né? Porque às vezes, como ela disse, fica muito rígido, então na hora que a gente vai fazer, né, o processo do fechamento da boca, então fazendo a massagem ali vai melhorar bastante. Isso, vai soltando a musculatura. Da rigidez. O momento que vocês, eu imagino que depende da quantidade de tempo que a pessoa está ali falecida dentro de casa, mas existe a possibilidade dela já estar muito rígida? A rigidez para nós não faz diferença nada, não. A rigidez não. A rigidez a gente tira a rigidez ali da pessoa com a massagem. Só para o químico funcionar ali. Para ela soltar, né, Nós fazemos como se fosse um alongamento, né, com ela ali sobre a mesa. Junto com a massagem, então vai soltando a musculatura, né? E essa rigidez ela vai soltando também. Isso, você trabalha na articulação das falanges, né? De todos, né? Onde estiver juntas ali, você trabalha. E depois de feito a tanatopraxia e aí enterra e tudo mais, quanto tempo para aquilo começar de fato a voltar ali na naturalidade da decomposição, assim, o corpo? A tendência ali é o pó. Como assim? A musculatura, né? Os tecidos, eles vão se tornando um pó. Não tem nenhum bactéria, né? Algo assim de consumo do corpo, né? Porque o procedimento, o fluido, depois ele começa a secar, ele já começa a ativar. Com 4 horas, mais ou menos, ele está ativo no corpo, ele já fixou. E a tendência é ficando cada vez mais seco, secando, e o pó. E fica o osso fica limpinho. Dentro da urna, né, se você fizer uma exumação com tanatopraxia, você vai ver que ela está limpinha. Ela não tem resíduos de chorume, de nada. Está tudo limpo ali. Insetos, não tem nada. Então isso acaba virando uma lenda urbana, né? Era por causa do passado aqui, pegando o cemitério aqui de Maringá, o pessoal que o solo contaminado e não sei das quantas, e isso na verdade não acontece com os corpos feitos a tanato. Vira só o pozinho mesmo. Vira só o pó e ali você vai, depois os coveiros, né? Faz o recolhimento dos ossos, põe na caixinha ossuária e já libera ali com 3 anos. Agora, no caso, sem preparação, um sepultamento natural, ele demora uns 5 anos ali, às vezes, dependendo da pessoa. Pra ficar só o osso, né? Pra ficar só o osso. Ele demora mais tempo, todo aquele chorume, aquela água né, que solta, que libera no corpo. Aí, de fato, vai ficar com... Vai ficar só o plástico, poderá ir. Mas se bem que... Acaba tendo a contaminação, né? Mas eu não sei se contamina. Contaminação para mim seria produtos químicos, né? A química sim pode contaminar. Se é orgânico, não há contaminação, corpo orgânico ali. É que eles falam por conta da gordura, né? Do corpo, né? Sim, tem essa carne. parte. Que bom que estamos fazendo bastante tanatopraxia, então, né? Que tá tudo virando pózinho. O corpo volta ao pó. Do pó viemos, ao pó voltaremos. Isso. Tá certo. E aí, vamos falando em pó e voltar a pó, mesmo quando as pessoas optam pela cremação, isso não influencia em nada, o químico que está dentro da pessoa... Não, na cremação age normalmente. Queima tudo e fica pó também. Sim. Justo. Os tecidos desaparecem, ficam os ossinhos, aí é onde que os ossos formam pó. Certo. Então tá, meninas. Muito obrigada pelo tempo de vocês mais uma vez. Desculpa a ignorância, porque eu de fato sabia muito pouco. Estava aqui também para tirar a curiosidade do pessoal que vai assistir aí. E parabéns pelo trabalho mais uma vez. É um trabalho belíssimo, belíssimo, que a gente tem a honra de poder participar e divulgar e entender um pouquinho melhor, né?
E espero que a gente vença cada vez mais esse preconceito, né? Que as pessoas entendam cada vez mais da dignidade da profissão, da importância da profissão. Então, queria fazer um pedido para vocês deixarem uma mensagem para o pessoal que pensa em vir, tem medo de vir. Trabalhar na área. Eu acho que tem que vir, sim. Tem que vir, vai gostar. Você se gosta de desafios, é aqui. Se você não gosta de rotina, não tem rotina. Sim. Então, acho que para uma pessoa com perfil assim, o local é ideal mesmo de trabalho. Eu vim quando eu entrei na empresa, eu queria, né, eu até orei para o Senhor falando, olha, eu não quero um lugar que eu trabalhe por dinheiro. Trabalhar por dinheiro para mim não me interessa, porque isso daí, essa satisfação eu não vou ter no trabalho, né? Eu não quero sentir de levantar de manhã e trabalhar eu quero sentir satisfação e que o salário, sim, sabe, seja assim, uma consequência. Uma consequência. Não seja por isso que eu vou trabalhar. E nem sabia, nem tinha ideia. Passando em frente à empresa, eu estava voltando para Maringá, né? Fiquei uns anos fora. E eu vejo aqui, aí eu conheci o Dito Montesco, conversei com o Dito falou assim, sua mãe, Dito, tem vaga assim. Isso é 17 anos atrás, hein? 17 anos e meio, início de 2006. Aí eu falei assim, não, né, vamos lá. Aí eu falei assim, mas o que faz, né? Porque eu fiquei curiosa, né? Porque eu não queria nada que me prendesse. Uma sala, algo assim, porque eu já vinha disso, eu não estava gostando. Né? Eu não gosto de serviços assim contábeis, de serviços que te prendem no local, né? Eu queria algo assim dinâmico, algo que eu use um carro, que fique ao ar livre, algo assim, que fique liberta, que eu possa pensar, que eu possa tomar decisões, né? Algo assim. E eu comecei a olhar, imaginar, e eu conversando com o irmão do seu Rinaldo Cesac, né? Seu José Luiz. Aí conversamos um tempo e logo comecei a trabalhar, atuar na área. E você entrou direto como agente? Como agente funerário. Na hora, sim, já fui contratada e gostei muito da minha atividade. Tanto que agora está ensinando os novos. No próximo ano já estou encerrando. Não acredito. Por que tão cedo? Fez tão pouco? Não está tão cedo. Acho que já chegou a hora de passar o bastão. Mas foi um trabalho belíssimo. Parabéns. Você é muito famosa, inclusive, aqui no grupo, por ser uma excelente professora, muito inteligente. E tenho certeza é um exemplo aí para os novos que estão vindo, né? É isso. Muito obrigada mais uma vez. Foi ótimo. Te agradeço. Eu tá? agradeço. Obrigada pelo tempo de vocês. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Muitas curiosidades, muita ignorância da minha parte, confesso, mas a gente está aqui para aprender juntos, se educar juntos. E é isso. Fiquem ligados. O episódio sai completo no YouTube, no nosso canal, em todas as redes de áudio, plataformas de áudio, e alguns cortes aí nas nossas redes sociais, tá? Então fiquem ligados que em breve estamos com o episódio novo. Obrigada!